paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Nova América, para falarmos sobre a reconciliação do homem com Deus, baseado na lição 7, que tem como título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus, baseado no texto áureo de Efésios, que fala sobre que Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que no meio. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele explica que Jesus é a nossa paz. Hoje estaremos pensando e refletindo sobre alguns pontos, juntamente com a nossa irmã Isabela, que está aqui ao nosso lado, para pensar nesse importante assunto sobre a reconciliação do homem com Deus. Quando pensamos na reconciliação com Deus, é necessário pensarmos então essa separação do homem para com Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou também os homens, a humanidade. Havia um relacionamento, uma comunhão perfeita, tudo estava maravilhosamente bem. Mas devido ao pecado, temos a separação do homem com Deus, conforme Isaías 59, 1 e 2. Nada separa o homem de Deus, a não ser o pecado. O pecado causou do homem com Deus. Como resultado dessa queda do pecado, o pecado também trouxe separação entre os povos, trouxe separação entre a humanidade, entre várias situações que ao longo das Escrituras podemos perceber. Uma das maiores separações que a Bíblia registra, e esta lição vai tratar, nós vamos pensar aqui hoje, é a separação entre os judeus e os gentios. Por que não separação entre os judeus e os egípcios? Por que não separação entre os judeus e os babilônicos, ou entre os outros povos que existiam já na época? É simples, porque biblicamente falando, sim, de fato existiam outros povos no tempo de Israel, no tempo de Cristo. Mas teologicamente podemos pensar que existe um povo, que é um povo escolhido, chamado povo judeu, ou Israel, e um outro grupo que são os demais que não fazem parte de Israel, que são os gentios. Então todos aqueles que não eram judeus eram gentios. Aí envolvia os egípcios, os babilônicos, os assírios e tantos outros povos que já existiram. Então a separação entre o homem e o seu próximo veio também em decorrência desse pecado que causou separação com Deus. Então temos a separação no sentido horizontal e também vertical. Vertical porque é do homem para com Deus, ou Deus para com o homem, e horizontal, que é do homem para com o seu próximo. E Paulo vai justamente falar sobre esta paz que Jesus vai promover, no sentido de reconciliar o homem com Deus. Então estaremos pensando que devido ao pecado, além de outras consequências, outras situações que causaram mudanças trágicas na história da humanidade, uma das piores consequências que o pecado poderia trazer é a separação entre o homem e o seu próximo. Por que isto? Conforme diz o apóstolo João, aquele que diz que está em Deus, tem comunhão com Deus e não tem comunhão com o seu próximo, é mentiroso. Porque como podemos ter comunhão com Deus que não vemos, e não temos comunhão com o nosso próximo que estamos em contato? E muitas das vezes essas separações, essas barreiras, surgem meio que naturalmente, as pessoas não percebem a distância que há entre ela e um outro grupo, em uma outra pessoa, justamente por convenções sociais, culturais, formas de pensar que deixam um ou outro distante, né? Até mesmo emocionalmente, fisicamente, religiosamente. Mas Deus gosta e ama a comunhão dos seus filhos, daqueles que clamam Ele como nosso Deus. Então é isso que estaremos pensando nesta noite, que antes do pecado estávamos em comunhão com Deus, mas devido ao pecado, o pecado causou separação entre o Deus e entre o homem e o seu próximo. Interessante que no Antigo Testamento nós temos que o homem é afastado do jardim do Éden devido ao pecado, né? Sai fora do jardim do Éden. Durante a história de Israel, vamos perceber que Deus orienta Moisés a fazer um tabernáculo. E este tabernáculo era dividido da seguinte forma:
primeira parte era o pátio, onde todos tinham acesso ali, até mesmo para oferecer sacrifício. Sim. A outra parte era o chamado lugar santo, que os sacerdotes podiam adentrar, os levitas. Mas tinha uma outra parte que só o sumo sacerdote podia entrar, que era o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. Do lugar santo para o lugar santíssimo havia uma cortina, havia uma separação, justamente já representando esta separação que havia entre o homem e Deus. Deus, como onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele quer ter comunhão conosco, mas devido ao pecado, está distante de Deus, porque o pecado causa separação. Mas vamos ver uma forma que Deus providenciou para que esta separação fosse rompida. Sim. Então, esta lição vem justamente falar disto, que Cristo vai desfazer a amizade entre os homens. A amizade, um certo pastor pentecostal, até teólogo, ele coloca que é algo presente na humanidade devido ao pecado, e as pessoas acham isso até comum. Eu não vou com a cara de fulano, eu não gosto de fulano, eu não me relaciono com fulano, eu só gosto de Beltrano, eu só gosto de quem pensa igual a mim, eu só gosto de quem está no meio onde eu vivo. E isto no meio social, no meio, digamos, da humanidade, da sociedade, é até normal, é até aceito. Mas, biblicamente falando, e pensando isso de um ponto de vista cristão, nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Augusto Cury chega a dizer que nós, embora somos diferentes em muitos aspectos, como humanidade criadas por Deus, podemos e devemos conviver. Mas a inimizade está aí. A inimizade existiu por muito tempo. Parecia que não havia uma solução para romper com essa inimizade, romper com esta barreira. E quando os judeus voltam então da Babilônia, professora Isabela, eles têm uma barreira ainda maior, porque aqueles que ficaram em Israel, em Jerusalém, se contaminaram, casaram com as mulheres, né, que eram pagãs. E aí a gente percebe que os judeus ainda vão se dividir ainda mais do que já eram divididos, né? Aquela separação se torna ainda maior. Quando Jesus vem, se manifesta, lá em João 4, nós percebemos o quão forte era essa inimizade, o quão forte era essa barreira. Os judeus, para viajar de uma cidade para outra, eles faziam um percurso muito longo pelo deserto, para não ter que passar dentro de Samaria, porque eles não se comunicavam com os samaritanos. Os judeus tinham uma inimizade muito forte. Com os gentios, a separação era tão grande, que quando o gentio se encontrava com os judeus, logo em seguida os judeus faziam os ritos da purificação. Se o gentio entrasse na casa do judeu, por exemplo, ele purificava a casa todinha, justamente porque considerava o gentio imundo. Então o judeu olhava para o gentio como um povo que estava totalmente distante, como um povo até talvez perdido, né? Sem a chance de ser salvo. Pra você ter noção assim, né, gente? Quando uma moça que era judia, ou um moço judio se casava com uma moça gentia ou um moço gentil, a família judia tinha como se fosse um enterro simbólico para aquela pessoa que se casava com um gentio, para ter noção da quantidade de separação mesmo que existiam entre eles, né? Esse exclusivismo religioso. Então, eles comparavam a morte uma pessoa que se unia a um gentio, né? Não se deixava que um judeu ajudasse, por exemplo, uma mulher gentia, porque se acreditava que você estaria contribuindo para que na posteridade se aumentasse o número de gentios no mundo. E isso era muito ruim. E assim, pensando um pouco, né, eu estava refletindo sobre essa inimizade entre judeus e gentios. Há que se perguntar se essa inimizade, aí é uma pergunta polêmica, né? Essa inimizade, Deus contribuiu para essa inimizade quando Ele separou um povo, escolheu um povo exclusivo na terra para ser dele? E aí eu posso responder que não, que Deus não contribuiu para essa inimizade. Por quê? Porque quando Deus escolhe um povo e forma para si um povo através de Abraão, né? Ele não escolheu nenhum povo da terra que já existia, que foi formado através de uniões, né, entre sociedades, mas ele vai formar um povo para si, através de uma pessoa, que é Abraão. Ele faz uma promessa para que daquele povo viesse, né, com a
sua posteridade seria a raiz genealógica que viria o Messias, que seria a luz para todas as nações. Então, o objetivo da existência dos judeus, de um povo separado, era justamente essa vocação de ser luz para todas as nações, inclusive para os gentios, então. Só que eles esquecem dessa vocação deles e começam a acreditar, gerar um orgulho espiritual, acreditando que eles eram superiores a todos os outros que não faziam parte do pacto Sim. e da aliança, que não conheciam Yahvé, e diferentemente dos outros, que viviam em paganismo, os gentios, viviam em paganismo, adorando vários outros deuses. E eles acreditam então que só eles eram amados por Deus, só eles que eram os escolhidos, e os gentios eles eram incircuncisos. Só que aí Deus ele vem para trazer, através de Jesus, o fim dessa separação. E aí no texto que a gente leu, fala que essa parede de separação ela foi rompida. Está escrito ali em Efésios 2. Que parede de separação é essa? Quando fala sobre isso, a gente está fazendo uma analogia com uma parede, um muro que existia no próprio templo, que foi aqui relatado. Existia então o pátio dos gentios, e depois desse pátio dos gentios tinha um muro de mais ou menos 1,5 metros que se chamava soreg. Esse muro de 1,5 metros vinha com várias expressões em latim e em hebraico, escrito assim: os intrusos serão executados. Então, o gentio que ultrapassasse esse muro para entrar na parte do santo, que os judeus poderiam entrar, eles seriam executados. Tanto é que Paulo, em Atos 21, 28 ao 30, a gente vai ver que ele foi acusado do crime de profanação por acreditar que ele estava produzindo o Trófimo de Éfeso dentro desse lugar que os gentios não poderiam entrar, para ter noção. E aí quando fala que Cristo, que Deus através de Cristo rompeu esse muro, está dizendo justamente desse muro que impede os gentios de ultrapassarem e chegarem mais perto do santo. Porque quanto mais você se introduzia no templo, mais você chegava perto do Santíssimo. Os pátios das mulheres, o pátio dos gentios, mulheres, judeus, dos sacerdotes e os santos dos santos que entravam só o sumo sacerdote. E aí Cristo ele rompeu então 2 muros de separação. O soreg, e judeu, e o véu. Também existia esse outro muro, que separava as pessoas, no geral a humanidade, os judeus e os gentios, no geral, separavam da parte do Santíssimo, do Santos do Santo, e esse véu foi rasgado de alto a baixo. Então, existe como o professor falou, existe 2 tipos de separação que foi rompida. Uma separação que era horizontal, entre gentios e judeus, e uma separação que era vertical, que era entre a humanidade por completo, quanto muitas vezes nós fazemos distinções entre denominações, distinções entre pessoas dentro da própria igreja, distinções entre regiões do país, Então, existe um exclusivismo religioso que todos nós estamos fadados a acreditar, julgando que um é mais espiritual que o outro. Com gentios. Justamente. E nós estamos fadados a isso. E em Marcos 9, do 38 a 41, tem uma passagem muito interessante que Jesus ele repreende esse exclusivismo religioso quando os discípulos falam, mestre, nós vimos uma pessoa que em teu nome expulsava demônios, e a gente pediu para eles para parar de fazer isso, porque eles não te seguem, eles não são parte de nós. Aí Jesus ele fala, não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então, porque quem não é contra nós é por nós. Uhum. Então, todos aqueles que são nascidos pelo Espírito Santo, são regenerados, todos são da mesma família de Cristo, independente se muitas vezes a gente vê diferenças visuais entre um e outro, Não devemos fazer essas paredes de separações que os judeus tinham, essas paredes. Justamente você tocou em um ponto interessante. Deus contribuiu com essas paredes, estava de acordo com essas paredes de maneira nenhuma. Se ver em Cristo a derribada desta parede, é porque ele não concordava com esta parede. Com certeza. Mas alguém poderia perguntar assim, então por que ele mandou e orientou observar leis, sejam elas cerimoniais, civis ou morais? As leis não são para separar os homens, e sim para aproximar o homem de Deus. Mas os homens, as próprias leis que são para aproximação, e criam com as leis de distanciamento. Sim. Como se Deus estivesse apoiando isso. Mas alguém poderia dizer, mas Deus não mandou nós sermos santos?
Ser santo é separado do pecado e não das pessoas. É verdade. Isso é tão verdade que quando Jesus aqui na terra, ele se relaciona com os gentios, os judeus criticam. Falam assim, olha, como que ele pode ser alguém santo, alguém que observa a lei e ainda se relacionar com os gentios, pecadores, pessoas profanas? Jesus diz, quem é que necessita de médico? Mais uma vez reforçando aquilo que você disse, que o propósito dele escolher não era tornar um povo tão exclusivo que fosse distante dos demais povos, mas que por meio deste povo escolhido, que eram os judeus, aproximar os outros povos dele. Sim, né? Trazer o Messias, Justamente. que era a luz para todas as nações. Justamente, Então, os judeus era propósito para foi ser o só caminho, esse. né? Era o caminho para a união e não para a separação. Justamente, eles entenderam nisso um conceito errado, ou seja, não, eu tenho que ser tão santo, tão separado dos outros povos, que os outros povos não podem alcançar, de repente, a graça de Deus. Sendo que Deus estabeleceu o povo para alcançar os outros. Deus estabeleceu leis para aproximar o homem dele. Então, quando alguém diz assim, mas Deus está distante de mim, porque Ele quer. Interessante que Paulo vai falar disso em suas cartas, que se o homem se achegar a Ele, Ele também se achegará ao homem, ou seja, não é Deus que se afasta dos homens, é os homens que se afastam de Deus. Mas Deus, Ele consegue, por meio da sua palavra, por meio de Cristo, por meio daquilo que Ele proveu, aproximar novamente o homem dele. Sim. Isso é tão sério que Jesus poderia ter adotado e observado qualquer outra profissão. Mas qual foi a profissão de Jesus? Carpinteiro. Jesus poderia, por exemplo, ter nascido em um meio que fosse usado como distanciamento. Não, ele é alguém que nasce, alguém que vive em um meio que muita gente não considerava ideal, para justamente aproximar as pessoas, que a vontade dele, de fato, é trazer esta união, esta comunhão entre as pessoas. Por que isso? Porque quando não temos união com o próximo, com certeza vai ter conflitos, vai ter brigas, vai ter desentendimentos. Com isso, vai ter um momento ou situações de paz que não vai existir naquele povo. Daí Paulo vai dizer aos Efésios que Cristo é a nossa paz. Mas que paz é essa? Sim. Seria a paz que o mundo oferece, professor? Não. O interessante de falar sobre Cristo ser a nossa paz é que existem pelo menos 3 tipos de paz, a Bíblia fala, né? Então existe a paz que o mundo dá, está escrito ali em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então existe uma paz que o mundo dá. Justamente. Só que essa paz que o mundo dá é uma paz movida a circunstâncias. Então, se está tudo bem, tenho paz. Se alguma circunstância ruim acontece, se acontece algum conflito, essa paz vai embora. Então, existe essa paz. Não é essa paz que Cristo está falando. Então, existe uma outra paz, que é a paz com Deus, que a Bíblia diz, né? Está escrito em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é essa paz com Deus? É justamente a paz que nós tivemos acesso a partir do momento que o véu foi rasgado. Correto. Então, agora nós temos paz com Deus, nós podemos a chegar a Deus com ousadia, coisa que os gentios não tinham. Eles não podiam se achegar a Deus com ousadia, eles não seriam mortos se ultrapassassem aquele muro de Soreg que eu falei com vocês. E tem a terceira paz, que é a paz de Deus. Que paz é essa, né? É a paz que excede todo entendimento, está escrito em Filipenses 4:7. Guardará os vossos corações pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz de Deus que excede todo entendimento. É a paz que quando a gente saúda um irmão com a paz, essa paz é a paz de Deus que excede todo entendimento. Justamente. Que mediante uma situação difícil, uma situação em que você não sabe como sair da situação, você ainda assim, de uma forma que excede todo entendimento, né? Ainda está em paz, né? E Cristo, ele vem como esse príncipe da paz, como esse apaziguador, como alguém para apaziguar a humanidade com Deus e apaziguar os homens, os judeus com os gentios. E uma coisa muito linda também, para a gente conseguir aplicar também no nosso dia a dia, é como Cristo, ele é o príncipe da paz, esse apaziguador. E nós devemos cada dia mais parecermos, né? O nosso alvo é sermos mais parecidos com Cristo. Nós temos também, como filhos de Deus, esse dever de sermos apaziguadores ao máximo que conseguirmos, né? Mantermos a paz com Deus e com os homens. Então,
sejamos pessoas que quando chega no ambiente, chega para trazer a paz e não para trazer a guerra, né? A destruição, né, professor? Interessante que a paz que Deus oferece não depende necessariamente do outro, mas depende de quem oferece. Quando Cristo oferece a paz, nós éramos inimigos, irreconciliáveis. E ele vai dizer que aqueles que verão a Deus são os pacificadores. Sim. Ainda Paulo vai dizer, né, segui a paz com todos quando depender de vós. O escritor aos Hebreus vai dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos não depende do momento ser um momento tranquilo e um momento sem conflitos, pelo contrário, em nós tem que ter essa tranquilidade, em nós tem que ter essa paz para que possamos oferecer ao próximo. Uma vez, ela me disse assim, eu era dirigente dela, ela me disse assim, pastor, eu não consigo ter paz com a minha vizinha coloca lixo na minha porta e eu devolvo o lixo para a porta dela. Ela grita na minha casa, eu grito de volta na casa dela. Então eu não consigo fazer nada porque ela não coopera. Eu falei, irmã, a irmã depende de fazer a sua parte, independente da vizinha fazer a dela ou não. Ela não é crente. A irmã seguiu a orientação. Quando a vizinha jogava o lixo na porta dela, ela colocava para ser coletado. Quando a vizinha fazia o mal, ela não reagia o mal com o mal. O que aconteceu? A vizinha se admirou tanto daquela mudança, daquele comportamento, que decidiu não jogar mais lixo na porta da irmã, e foi à igreja, participou do culto e aceitou Jesus, e falou que pelo bom testemunho da irmã agora, ela resolveu ser crente. Ou seja, porque a irmã fez a parte dela. Em vez de provocar uma guerra maior, ela buscou a paz. Em vez de ela esperar a vizinha se comportar, ela, enquanto uma irmã em Cristo, fez a parte dela. Então, biblicamente falando, quando temos a paz de Cristo, né, agora um novo homem, uma nova mulher, nós não vamos esperar do vizinho, de quem quer que seja, que ele ofereça paz, porque nós temos essa paz. E é muito interessante a gente falar, né, que aqui em Efésios, quando a gente leu, Cristo, ele é a paz. Não está escrito que Cristo trouxe a paz. Então tem muita diferença essa palavra, né? Então eu vou ler para vocês onde está escrito isso. Está lá, né? Que ele trouxe, não é que ele trouxe a paz, mas que ele é a própria paz. E por que ele é a paz e não trouxe a paz? Porque você tem que ter a Cristo para ter a paz. Porque se ele trouxesse a paz, toda a humanidade então estava em paz. Porque ele trouxe a paz com sua morte na cruz, então todo mundo teria paz. Mas não é assim. E é a paz porque Cristo tem que estar em nós para nós termos a paz. Então essa paz que não é o que o mundo oferece, mas a paz de Cristo, a gente só alcança essa paz que excede todo entendimento quando nós estamos em Cristo. E por isso, quando nós estamos em Cristo, por Ele estar em nós, Ele é a própria paz, que excede todo entendimento, que inunda os nossos corações, né? Então nós temos que estar nele para encontrarmos essa paz, e não simplesmente a morte dele, o sacrifício vicário trouxe a paz para toda a humanidade, porque isso não é verdade. Os judeus, por exemplo, aguardavam o Messias que viesse com um exército, mas Jesus não, ele vem mansamente, tranquilamente, e ele vai e aceita morrer por nós, como ovelha muda que vai ao matadouro. Ele vai, né, promover essa mudança, essa paz na humanidade. Ele vai vencer as barreiras que existiam, ele vai vencer essas paredes que existiam, mas diferente do que o mundo esperava. Ele vai pelo diálogo, ele vai pelo amor. Ele não olha para a samaritana com olhar de julgamento, pelo contrário, ele olha para a samaritana com olhar de um Deus amoroso que quer salvar a humanidade. Ele olha para o escravo como alguém que é um ser humano. Ele olha para uma criança como alguém que tem importância também, que deveria vir ao meio. Ele olha para uma mulher em sua época que era desvalorizada e também traz ao meio, valorizando essa mulher. Sim. E ele, em vez de fortalecer, confirmar essa separação entre judeus e gentios, ele age no sentido contrário daquilo que eles faziam na época, justamente para vencer isso. E ele segue um caminho que, aos olhos dos homens naturais, não seria um caminho para promover a paz. Qual é o caminho que ele adota? Morrer em nosso lugar. Sim. Ele, né, é chicoteado, ele é escarnecido, ele é açoitado, né, de uma forma muito sofredora, e ainda vai carregar uma cruz, que era o costume da época.
E ele vai ser levado para o Calvário, né, também chamado de Gólgota, para morrer em nosso lugar, para trazer essa reconciliação entre os homens e Deus, e entre os homens e os seus próximos, justamente para que a vontade de Deus se cumpra, né, que haja comunhão entre as pessoas. Agora, ele não faz isso de maneira diferente, ele faz isso pelo seu próprio corpo, ele faz isso pela sua própria vida, para promover esta paz. Interessante que ele se faz maldição por nós. Por que ele se faz maldição por nós? Então, ele se fez maldição por nós, porque está escrito, né, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então, a cruz, como a gente tá falando, ela foi o veículo para que fosse instaurado esse ministério de reconciliação. Que ministério de reconciliação é esse? É desfazer essa inimizade entre os homens e Deus, instaurando a paz. Então, quando ele faz isso, ele cumpre toda a lei moral de Moisés, porque ele não pecou, né? E aí, depois de ter cumprido toda a lei moral de Moisés, que ele falou que ele veio para cumprir ali, quando ele faz o Sermão do Monte, ele fala sobre isso. Ele ainda cumpriu na cruz todas as prefigurações do sistema cerimonial que existia no Antigo Testamento acerca da expiação do pecado, que era por sangue, porque espiritualmente o sangue ele é moeda de troca, né? Porque Sim. fala na Bíblia, né, sobre todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, então todos nós somos pecadores, e a única forma de pagar, né, o salário do pecado é a morte, através do sangue, um Sim. sacrifício vicário. O que é sacrifício vicário? Vicário quer dizer que estava no lugar de alguém. Então, era para você estar nessa cruz, era para eu estar nessa cruz, e ele foi lá e morreu. Então, ele se fez maldição por nós, né? Por mais que ele não tenha pecado em momento algum, então maldição nenhuma estava sobre ele, porque ele não pecou em momento algum. Ele tomou sobre si as nossas maldições e a cravou no madeiro. Isso, então, é ele ter se feito maldição por nós. Perfeitamente. Interessante que a reconciliação entre os homens só é possível por causa da reconciliação do homem com Deus. Sim. Então, quando pensamos em paz entre a humanidade, sem Deus não é possível. Porque a lição nos mostra que para termos paz com o nosso próximo, era necessário termos paz com Deus. Para que os judeus se reconciliassem com os gentios, era necessário que se reconciliasse primeiro com Deus. Logo, a cruz, o Calvário, não foi um lugar de derrota, foi um lugar de vitória. Sim. Logo, não foi um lugar de causar mais inimizade, pelo contrário, foi um local de reconciliação. Porque em nossas placas denominacionais, a gente tem separações. Em nossas religiosidades, nós temos separação. Mas naquilo que Cristo fez, nós temos um encontro da humanidade. Sim. Nós temos a união do homem com Deus e do judeu com o gentio. Sim. Logo, quando ainda fortalecemos essa separação, estamos no caminho contrário daquilo que Jesus fez, não é verdade? Sim. Porque se ele promoveu a reconciliação e a comunhão, como vamos fortalecer ainda o distanciamento inimizade, né? entre povos, entre grupos, entre o homem e Deus? Quando o homem, por exemplo, está coberto, contaminado pelo pecado, interessante que o apóstolo João vai deixar claro que se a pessoa confessar os seus pecados, né, buscar Jesus como advogado, solicitar o perdão dele, ele vai purificar esses homens. Purificar para quê? Para que o homem possa ter paz com Deus. Logo, em maneira nenhuma, o que Cristo veio fazer é pelo contrário. Sim, Ele sim. veio aproximar justamente por causa que ele deseja a comunhão entre os seus filhos. Tanto porque está escrito, né, ali em Filipenses que ele aboliu a lei na sua carne. O que ele está dizendo? Como assim ele aboliu a lei na sua carne? Está dizendo sobre a lei cerimonial. Era a única separação, né, o único símbolo que simbolizava essa separação entre judeus e gentios, né, e que gerava mais hostilidade entre ambos povos, era justamente essa lei cerimonial. Ela que identificava a aliança de Deus exclusivamente com os judeus. O que era? Eram as cerimônias, eram a circuncisão, era a guarda do sábado, algumas comidas, bebidas que não poderiam tomar. E aí, a partir do sacrifício de Cristo, ele abole essa lei cerimonial
cerimonial na sua carne, então não é mais necessário que essa lei cerimonial esteja em voga. Se não é mais necessário que essa lei cerimonial esteja em voga, não existe mais nenhuma restrição que divida o que é o judeu daquilo que é o gentio. Todos podem ser participantes da mesma graça de Deus, da mesma salvação, que é pela fé, né? E é pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie. Justamente. Não é mesmo? Então, a gente às vezes pode até pensar, não, mas eles ainda vivem de uma forma diferente, eles ainda têm a guarda de algumas coisas, né? Eles ainda fazem a circuncisão, não fazem, eles ainda têm suas orações que são diferentes, mas eles ainda têm, e ainda existe essa separação visual diferente, porque eles não aceitaram Cristo como único e suficiente Salvador, Correto. como Deus, como Messias, porque se tivessem aceitado, eles entenderiam que Cristo aboliu na sua carne toda essa lei cerimonial, que hoje não é mais necessário para fazer distinção entre homem algum. Correto. Em nossas considerações finais, vale lembrar uma coisa aqui. Em Cristo, nós somos um corpo. Sim. Como corpo, não há menor ou maior. Não há diferença entre raças, entre posição social, posição religiosa. Todos somos um em Cristo. Temos cargos, temos as nossas atividades a desempenhar, mas isso não nos torna melhor ou pior uns que os outros. Pelo contrário, estamos em um mesmo nível, podemos e devemos viver em comunhão. Como Paulo mesmo orienta, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Quando uma parte do corpo for atingida, lembrar que todo o corpo está sendo atingido. É o resultado, É o da resultado. cruz, o resultado da cruz. A união entre os povos e a união dos povos com Cristo forma um novo corpo, esse novo homem, que é a igreja. A igreja de Deus, agora a gente é esse novo corpo, através desse ministério da reconciliação que foi instaurado na cruz do Calvário. Amém. Então, que Deus te abençoe, que possamos viver esta paz, viver esta união que Cristo promoveu. Em tempos de guerra, vivamos a paz. Amém. Em tempos de distanciamento, vivamos a união. Sim. Não importa se é fisicamente, a distância física, mas que estejamos unidos em um mesmo corpo, independente da localidade. Sim, Isabela? amém. Sem se esquecer que esse ministério da reconciliação, ele ainda está em voga, né? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Justamente. E como somos embaixadores de Cristo, e Cristo que instaurou esse ministério da reconciliação, nós devemos continuar falando desse ministério da reconciliação, porque você faz parte desse corpo, dessa nova família de Deus, né? Então está escrito ali em Filipenses, né? Então nós pedimos, reconciliai-vos com Deus, está escrito, né? Com certeza. Nós continuamos falando sobre esse ministério da reconciliação. Então não deixe de falar do ministério dessa reconciliação entre as pessoas, entre os irmãos, que Cristo, ele se fez maldição por nós, e que todos nós hoje temos acesso, que todos podem ser família de Deus agora. Então, até que Cristo volte, nós devemos proclamar esse ministério da reconciliação. Então, finalizando essa aula, eu convido a você, com quarentena, sem quarentena, usem as tecnologias, mas proclamem o ministério da reconciliação que nós estamos hoje falando. Perfeitamente. Oremos. Senhor, somos gratos ao Senhor por esse período e pedimos ao Senhor, Pai, que coloque cada vez mais em nosso coração a comunhão uns com os outros, que vivamos esta paz que o Senhor trouxe aos nossos corações, em tempos de crise, em tempos de guerra, que possamos, Pai, como o apóstolo Pedro, estar confiante, sossegado no Senhor, pois é o Senhor quem garante a nossa vitória, é o Senhor quem garante as nossas vidas, e devemos e entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai, solicitando, pedindo ao Senhor que vive em nós, para que não haja parede de separação, porque esta parede, o Senhor já cravou ela lá na cruz, para que o homem possa ter a comunhão com o Senhor e a comunhão com o próximo. Assim oramos, Pai, em prol de cada professor, cada aluno, cada irmão, cada família nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe.